Saudações, senhores e senhoras! Que bom poder contar com a sua presença em mais essa videoaula. Na data de hoje, eu vou dar continuidade ao que estávamos tratando na aula passada. Começamos a falar da legítima defesa na aula passada e na aula de hoje eu quero encerrar o assunto. Só lembrando a vocês que nós estamos falando a respeito do quê? Das excludentes de ilicitude, também denominadas de excludentes de antijuridicidade. Senhores, falamos na aula passada a respeito do conceito de legítima defesa. Nós lemos o artigo 25 do Código Penal e falamos de cada um dos seus elementos de forma pormenorizada. Então, na data de hoje, eu quero dar ênfase ao quê? A alguns assuntos, alguns pontos que são muito cobrados em prova. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: é possível legítima defesa recíproca? Ou seja, duas pessoas alegarem legítima defesa ao mesmo tempo? Já adianto para vocês que não, mas quero trazer um exemplo para que fique claro para vocês. Imaginem vocês que duas pessoas estão brigando na rua. Só que não foi possível saber quem deu início à injusta agressão. As duas pessoas poderiam alegar legítima defesa? A resposta é não, senhores. E aí você se pergunta, como é que fica, Rodrigo, nesse caso? O que eu faço se eu não sei quem é que realmente estava agindo em legítima defesa? Se não é possível saber quem foi que iniciou a agressão? Nesse caso, senhores, havendo dúvida sobre quem iniciou a agressão, ambas as pessoas, os dois, serão indiciados pelo crime que eventualmente cometeram. Exatamente. É aquele famoso termo em latim. Senhores, eu não sei pronunciar latim muito bem, tá bom? Então não leve em consideração. Mas é o indúbio pro sociedade. Havendo dúvida, eu vou indiciar as duas pessoas. Essas pessoas serão processadas, correto? Haverá uma investigação e, consequentemente, vai descobrir quem foi que iniciou. Sabendo quem iniciou a injusta agressão, o outro pode alegar a legítima defesa. Mas o que acontece se chegou no final do processo e ainda eu não sei quem foi que iniciou a injusta agressão? Nesse caso, no momento do julgamento, eu vou usar um outro termo em latim, que quer dizer indúbio pro réu, na dúvida a favor do réu. Nesse caso, no julgamento, se ainda persiste a dúvida sobre quem iniciou a injusta agressão, ambas as partes serão inocentadas. Mas o que eu quero que você grave a respeito desse exemplo é que não é possível duas pessoas ao mesmo tempo alegarem a legítima defesa, a famosa legítima defesa recíproca. Isso não é admitido pelo nosso ordenamento jurídico. O segundo assunto que eu quero tratar com vocês: é possível legítima defesa versus estado de necessidade? Também adianto para vocês que não. Vamos trazer um exemplo, senhores. Na verdade, eu quero trazer o conceito de por que não. A legítima defesa, nós estudamos na aula passada, ela é o quê? Ela é a defesa do quê? De uma injusta agressão oriunda de uma conduta humana. Então eu tenho injusta agressão oriunda de uma conduta humana versus o meu direito de se defender. Eu tenho um polo negativo versus um polo positivo. Quando eu falo de estado de necessidade, por sua vez, que nós vamos tratar na próxima aula, nós ainda não falamos, mas vamos tratar na próxima aula, eu tenho o quê? Eu tenho o confronto de dois bens jurídicos protegidos pelo direito. Não tem um polo negativo e um polo positivo. São dois polos positivos, dois bens jurídicos amparados pelo direito que acabam entrando em confronto. Então essa é a diferença de legítima defesa para estado de necessidade. Vou trazer um exemplo para que possa gravar para vocês. Aquele famoso exemplo do ataque de animal. Digamos que você está andando na rua e você é atacado por um cachorro. Se esse cachorro voluntariamente, sem ser provocado por ninguém, te atacou, e você pega a sua arma e dá um tiro nesse cachorro, nós estamos falando nesse contexto do estado de necessidade. Por quê? O cachorro é um bem jurídico protegido pelo direito. A sua integridade física também é um bem jurídico protegido pelo direito. Então eu tenho o confronto de dois bens jurídicos. Eu estou falando de estado de necessidade. Porém, se eventualmente aquele cachorro te atacou porque foi provocado, se o dono daquele cachorro não gosta de você e determinou que aquele cachorro te atacasse, aí eu mudo de contexto, mudo de figura. Eu paro de falar de estado de necessidade e passo a falar em legítima defesa. Por quê, Rodrigo? Porque eu tenho uma injusta agressão, que é o ataque do animal, oriunda de uma conduta humana do dono, versus o seu direito de se defender. Nesse exemplo do ataque do animal fica muito claro o que é legítima defesa e o que é estado de necessidade. Mas nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que não é possível uma pessoa alegar
legítima defesa versus estado de necessidade. Eu quero falar com vocês também a respeito de uma coisa, senhores. Erro na execução. Legítima defesa versus erro na execução. Também denominado em latim de aberratio ictus. Já falei para vocês, não sou muito bom em latim, mas é mais ou menos isso aí. Bom, o que é isso aí, senhores? Vamos fazer um exemplo para que possa gravar aí. Digamos que você é um policial militar e está de folga passeando no centro da cidade. De repente, um algoz tenta te roubar. O rapaz chega com uma arma e tenta te roubar, aponta a arma para você. Você, temendo pela sua vida, saca sua arma e dá um tiro naquele ladrão. Agindo em legítima defesa, correto? Correto. O tiro que você deu atingiu o ombro do ladrão, causou lesão corporal nele. Porém, transfixou e acertou a cabeça de uma senhora idosa que passava pelo local naquele momento. Trágico, não é? Sim, muito trágico. E como que fica, Rodrigo? Eu causei lesão corporal no ladrão e a morte daquela senhora. Eu posso continuar a alegar legítima defesa nesse caso? A resposta é sim, senhores. A legítima defesa ela alcança tanto o resultado desejado quanto o resultado produzido. Então, na esfera penal, você não responderá pela lesão corporal no ladrão, porque agiu em legítima defesa, e também não responderá pela morte daquela senhora, porque você estava agindo em legítima defesa. Houve erro na execução, mas você não tinha intenção de matá-la. Mas eu trago um parênteses para vocês aqui. Estamos falando na esfera penal. Por quê? Eventualmente, na esfera civil, você poderá sim vir a responder pela morte daquela senhora idosa. Mas na esfera penal, fique tranquilo, você não responderá. Nós vimos que não é possível legítima defesa recíproca. Duas pessoas ao mesmo tempo alegarem legítima defesa. Vimos também que não é possível legítima defesa versus estado de necessidade. E aí eu faço a pergunta, é possível legítima defesa sucessiva? E aí você pergunta, o que é legítima defesa sucessiva, Rodrigo? Vou trazer um exemplo para que você possa gravar. Digamos que uma mulher está sendo estuprada. E naquele momento repulsivo, naquele momento nojento, ela consegue pegar uma faca e dar uma facada no seu algoz, cessando aquela injusta agressão que era o estupro. Essa mulher está agindo em legítima defesa, correto? Correto. Porém, não contente de cessar a agressão, ela continua a esfaquear aquele algoz. E aquele algoz, vendo que morreria devido às facadas, pega uma arma e dá um tiro na cabeça daquela mulher, matando aquela mulher. Esse algoz, ele poderia alegar legítima defesa? Isso seria legítima defesa sucessiva, senhores. Ele era o agressor e surgiu o direito de se defender. Ele pode alegar legítima defesa? A resposta é sim, ele pode. Num primeiro momento, eu tenho a mulher se defendendo do estupro, correto. Porém, nós falamos na aula anterior, senhores, meio necessário pode ser a faca, porém, uso moderado. Ela já havia cessado a injusta agressão e prosseguiu na sua ação de esfaquear. Nesse momento, surgiu para o agressor o direito de defender a sua vida. Então, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, esse agressor ele não responderá pela morte da mulher que causou devido ao tiro e responderá no máximo pelo estupro que ele cometeu. Mas pela morte não, porque ele pode alegar essa legítima defesa sucessiva. Senhores, chegamos ao final de mais uma videoaula. Encerramos na data de hoje o estudo da legítima defesa. E eu quero começar na próxima aula a falar com vocês a respeito do estado de necessidade, que é um outro tema que costuma ser cobrado muito em prova também quando se fala de excludentes de licitude. Então não perca a próxima aula, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela tua presença, bons estudos, até a próxima aula, fique com Deus.